Já que ele tá falando de política, ele é o cara, né? Davidson Cavalcante está conosco aqui. Meu mestre, muito boa noite pro senhor. Parabéns para você, meu Obrigado, meu mestre. Até Ivete Sangalo me pegou de surpresa hoje. Mandou o bolo não, né? Não mandou bolo. Quem mandou bolo pra mim, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vamos falar de política, traz aqui pra mim. Meus amigos, vamos falar do PT, né? Que parece que Anny Moura, enfim, jogou a toalha e agora anunciou que vai apoiar Marcelo Ramos. Inclusive, eu ia dar um cartão verde para a esquerda, eu acho que merece, né? Porque a gente bateu nessa tecla aqui, falei justamente sobre isso. A Anny Moura é um nome forte do PT, né? Um nome que tem articulação, tem peso político, é alguém que não é à toa que está lá no governo federal, chefia uma secretaria extremamente estratégica para o Lula, para a Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, e também para a primeira-dama Janja. Então, é claro que a Anny Moura entende muito bem o que é o projeto hoje da esquerda. A esquerda precisa e necessita até, pelo que a gente percebe nos movimentos políticos, voltar a ter um peso. E Manaus é uma capital que a esquerda não consegue engrenar. Há muitas eleições, eu já acompanho muito isso, já sou macaco velho nisso e já vi a esquerda patinar muitas vezes. Só para ter uma ideia, o único prefeito que se aproximou um pouco mais desse viés da esquerda, que foi prefeito de Manaus, mas a sigla não costuma dizer que é de esquerda, foi o Serafim Correia do PSB. Foi o único, né, que comandou a cidade de Manaus, sendo um pouco mais ligado a essa vertente. O PT nunca governou Manaus, então a gente precisa nesse bate-papo, e eu vou estender um pouco esse bastidor, porque ele é extremamente importante. Lá em Brasília, o Marcelo Ramos e a Anny estiveram frente a frente com a Gleice e com o Lula, antes de uma reunião estratégica lá com o Ministério dos Povos Originários. E uma fonte me disse o seguinte, que o Marcelo Ramos disse para a Anny: você tem carta branca comigo, você participa, se você quiser, você tem total acesso ao nosso projeto. E aí foi tocado, e isso foi uma conversa da própria Gleice, sobre a possibilidade da Anny Moura ser candidata a vereadora. Eu já tinha cantado essa pedra aqui, o parlamento precisa de mulheres, precisa de equilíbrio. Então, hoje a esquerda, ela precisa entender o que é Manaus, o que é hoje o Amazonas e o que é, acima de tudo, o projeto do governo federal. Então, é merecido hoje uma bola dentro do Marcelo Ramos e da Anny Moura de selarem definitivamente qualquer tipo de controvérsia e se alinharem. A gente tem que dar os dois lados da moeda, né? A gente já viu a direita se organizar muito bem, hoje vive uma divisão, mas a esquerda precisa entender que se quiser ter protagonismo, essas birrinhas internas, essas vaidades, elas precisam ceder lugar a um projeto comum. Com certeza, amanhã a Anny deve anunciar oficialmente apoio ao Marcelo Ramos e retirar a sua pré-candidatura à Prefeitura de Manaus pelo PT. Por falar nisso, partidos de esquerda, existe uma federação. O bicho. PT, PV, PCdoB. PCdoB. Alguns disseram que estão querendo se aproximar de Roberto Cidade. Mas a Federação Nacional não está muito feliz com isso, não. É isso mesmo? Não, e aí, detalhe, só para a gente bater um papo aqui. Às vezes o político não escuta, tá? A gente dá um pouco uma orientação, aí o político vai lá e critica às vezes, porque vocês estão tendendo para um lado. Não, a gente tem que falar o seguinte, como o Cleito falou, o PT compõe uma federação. O que é uma federação? Um casamento de partidos. Esse casamento ele dura 4 anos, ele dura um mandato inteiro. Então a escolha do político de entrar para uma sigla que está numa federação tem que ser uma escolha extremamente inteligente e pontual. Porque se você entra numa sigla e lá na frente, eu quero apoiar um candidato, mas esse candidato não está alinhado com esse partido e com essa federação, vai dar problema. É o caso do Carlinhos Bessa. A gente entende que o Carlinhos Bessa, deputado estadual do Partido Verde, presidente do partido, é muito próximo de Roberto Cidade. Inclusive, os dois já foram colegas do mesmo partido. Roberto Cidade, antes de União Brasil, era do Partido Verde. Mas é evidente que, para articulação política, o peso nacional pesa, existe todo um cenário. Marcelo Ramos é hoje o nome forte para essa federação e deve ser confirmado em breve. Ele é pré-candidato, mas deve ser confirmado. E aí o Bessa está numa saia justa. Por quê? Ele já participou de eventos com Roberto Cidade, mas ele precisa agora do aval do partido, que deve muito bem dizer não a ele, para apoiar um candidato diferente, inclusive porque o Roberto Cidade está num outro arco e até muito mais próximo da direita do que da esquerda, Cleito.
Esse povo achou que quando falavam de federação ia ser a bagunça que é a coligação, né? Uma hora tu tá com um, depois na outra eleição tu tá com outro e assim vai. E foi naquela época que os partidos regionalmente tinham muito poder, né? Hoje vem tudo de cima para baixo. Exatamente. Federação não é bagunça. Davidson, tem mais bastidor para daqui a pouco? Tem, daqui a pouquinho a gente fala mais. Até já. De volta com Tá Na Hora e de volta com Davidson Cavalcante, os bastidores da política. Marqueteiros trabalhando freneticamente desde já. É isso, Davidson? Vou me permitir usar a colinha hoje, tá? Fique Eu à sempre vontade. critiquei aluno que usa celular, mas hoje eu vou usar. Rapidamente, Apresentação pode. eu acho que para a gente é importante quando dá para a gente na íntegra. Agora há pouco, o pessoal do PT estava vendo nosso comentário e confirmou amanhã a pré-candidatura de Marcelo Ramos na sede do PT Amazonas. Então, significa que o impasse mesmo definitivamente já foi resolvido. Então, amanhã, Marcelo Ramos será oficialmente apresentado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e da federação, que tem o PCdoB e o Partido Verde. Tem uma informação exclusiva, é importante para a gente e a gente dá para o nosso telespectador de primeira mão. Então, aproveitando que você estava falando de esquerda, vamos ao teu cartão verde, que você falou mais cedo? Eu acho que é importante. A esquerda, por conta penso que é dessa importante. iniciativa. Eu acredito que resolvendo esse impasse já é meio caminho andado, Cleiton. Então, cartão verde para a esquerda, que parece que entendeu que Marcelo Ramos... E a gente tem que entender o seguinte, Cartão na política... verde para a esquerda, então, hein? Na política ninguém se governa, né? E o Marcelo Ramos veio com apoio de Lula e validado por Gleice Hoffmann. Então, está decidido, amigo. Exatamente. Agora, com relação aos marqueteiros, isso é uma coisa interessante quando você fala, por isso que eu ia pegar aqui, porque tem alguns nomezinhos aqui que chamam muita atenção, né? Por exemplo, Egberto Batista, conhecido na política. Sim. Já foi marqueteiro de Omar, já foi marqueteiro do próprio Eduardo Braga e, coincidentemente, está na equipe de Davi Almeida. E já foi também de José Melo. Perfeito, e de José Melo. Então, é um nome que é conhecido nos bastidores. Ele é chamado de um bruxo, né? Que é um termo para dizer que ele consegue ali potencializar nomes que às vezes têm dificuldade, principalmente pelo apelo da imagem popular. Então, é um marqueteiro experiente. O Davi Almeida realmente montou uma equipe, inclusive foi você que deu esse furo, né, para mim. Eu acho importante te acreditar isso. O Davi está trabalhando principalmente a imagem dele para ser mais leve com o eleitor, porque a gente sabe que o eleitor também gosta muitas vezes de olhar para a imagem do político. Sim. Não é? A fala, o sorriso. Então, Davi Almeida monta um time, ele que é o candidato da máquina municipal para isso. Mas todos os times estão montando marqueteiros e com nomes nacionais. Tem marqueteiro aí que já trabalhou com Alckmin em campanha presidencial, tem marqueteiro que já trabalhou com o governador de São Paulo, já trabalhou em colégios eleitorais importantes. Então a gente percebe que a eleição está cada vez mais disputada. E uma sondagem eleitoral que acabou de sair quentinha hoje mostra isso, não é? Cada vez mais Davi Almeida e Amon empatados tecnicamente, Roberto Cidade crescendo nas pesquisas, e ali o Alberto Neto, que também estabiliza, porque 20% do eleitor de Manaus hoje está aí nessa divisão entre Alberto Neto e Menezes, e o Alberto pega uma fatia de 10% a 11% desse eleitor. Então os marqueteiros vão ter um trabalho gigantesco para colocar os prefeituráveis pré-candidatos hoje nos trilhos, para que o eleitor vá lá em outubro e confirme isso. Obrigado, Davidson. Até a segunda. Segunda-feira tem muito mais. Valeu, mestre.